O último tema que nós vamos trazer aqui é em relação à união homoafetiva. Nós estamos num momento, inclusive, em que muito se fala disso, há uma propagação muito forte em cima da aceitação da união homossexual. Mas a igreja, apesar de ter um Papa que eu entendo ser diferente, né, revolucionário, ele não mudou, né, as diretrizes da igreja nesse aspecto, né, de aceitar, de passar a ter a união homoafetiva reconhecida pela Igreja Católica. Por quê, padre? Muito bem. Repito, é uma pergunta que deve ter um programa imenso, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar assim, a união ou o matrimônio não é uma diretriz, não é somente uma doutrina. O matrimônio é bíblico. E lá no Gênesis, Deus fez, eu vou pegar homem e mulher, e disse o quê? Multiplicai-vos. Então, como multiplicar a raça humana? Numa relação homoafetiva, não tem como multiplicar, tem como adotar. Não é verdade? Então a gente adota o humano. Então, a primeira coisa, então, se Deus cria um homem e uma mulher e cria com um critério. Qual o critério de criar um homem e uma mulher? Não somente para cuidar da criação, como ele diz lá, mas principalmente a multiplicação dessa mesma espécie. Crescei e multiplicai-vos. Nosso Senhor, também no Evangelho, ele também, quando questiona ele sobre o divórcio, sobre isso, ele vai dizer, olha, o matrimônio é sagrado. Se há divórcio, se há separação, se há isso, é falta de uma única realidade, amor. Então, quando a igreja entende ou fala que a critério não é aceitar o matrimônio, porque não existe um matrimônio religioso, de fato, nessa condição de crescer e multiplicar. É um dos critérios para ser um matrimônio religioso. Como crescer e multiplicar numa relação homoafetiva. Depois a gente tem que entender que o que está acontecendo no mundo não é matrimônio, são contratos. Que a gente diz matrimônio, né? Mas são contratos de legalidade de interesses. Que a gente diz casamento civil. Não é? Ou de união estável. O que é união estável? O que é um contrato de união estável? O que é um contrato de casamento civil? É que vai garantir àquelas duas pessoas que se gostam, que vivem juntos, que se em algum momento não der certo, eles possam recorrer os direitos e os deveres. Só que a gente dá uma forma romântica ao contrato. É um matrimônio. Só que civil, matrimônio civil não é um matrimônio, é contrato civil. É somente uma forma jurídica de garantir direitos e deveres aos cônjuges ou a quem se unem. Mas, padre, como que a igreja vai acolher, então, as pessoas que têm a opção de uma união homossexual? A igreja não é muito dura no sentido de condenar isso? Não. Olha aí, você já está... A igreja Católica, em nenhum momento, escreveu qualquer documento ou pronunciou qualquer realidade de condenação a essa realidade. Você citou há pouco tempo o próprio Papa, não é? Então o próprio Papa disse, o que é que nós vamos fazer? Acolher. É o que a igreja faz. A igreja, primeiro a nossa igreja, eu vou falar do que eu conheço da minha igreja, né? Então a nossa igreja nunca afastou uma pessoa homoafetiva ou um casal homoafetivo, etc. Em nenhum momento. Não dar ou não realizar um sacramento não quer dizer que eu estou excluindo aquela pessoa. Mas se a gente for voltar para o tema anterior, do processo de salvação, e a pessoa que tem relações homoafetivas for questionar a igreja, se ela se mantendo com as relações homoafetivas, ela está no processo de salvação, o que é que a igreja vai responder? Eita. Vamos lá, é como fácil entender. A minha questão é o tempo. Você está questionando coisas que o tempo Mas pode não vai ficar à dar. vontade. Veja, eu disse que o processo de salvação, ou melhor, a salvação é um processo de adesão profunda a Cristo. Certo? E que esse processo de adesão profunda a Cristo tem uma única realidade.
viver o que Nosso Senhor pede. E a base de todo o viver que Nosso Senhor pede está no amor. E aqui nós vamos entender amor como eros, ou como genitária. Amor aqui é a capacidade que eu tenho de ir além de todas as interpretações e interesse que eu tenho por alguém. Amor é profunda doação. Pegando a linguagem de Paulo aos Coríntios, amor é a capacidade que tudo crê, que tudo suporta, que não se ostenta, que não quer nada para si. E aí eu poderia elencar ou declinar todo esse poema de Paulo, ou a carta 1 Coríntios 13. Então, o amor, Ney, é a capacidade que me faz olhar o outro, em primeiro lugar, respeitar o outro. A olhar o outro e entender que ele é humano como eu sou. Olhar o outro e entender que aquela pessoa também é filha de Deus como eu sou. Amar o outro é a capacidade de levar aquela pessoa a buscar atitudes virtuosas em vez de atitudes que façam com que a gente decline, que a gente não viva essas atitudes virtuosas. Então, se uma pessoa passa a vida inteira buscando viver esse princípio máximo, não cabe nem a mim, nem à igreja, a julgar essas pessoas. O que é que nos cabe? Acolher essas pessoas. Mostrar o caminho de Deus. Mostrar o caminho do Senhor. E aí, se eu mostro esse caminho virtuoso, caminho do Senhor, mas eu resolvo me prostituir, eu resolvo ser promíscuo, resolvo fazer outra coisa, é uma escolha. Dá para entender? Perfeito.